Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Levítico, capítulo 3, versículo 6, que fala assim: Se o homem oferecer a Deus, o Senhor, um animal do seu rebanho, como oferta de paz, o animal poderá ser macho ou fêmea, mas precisará ser sem defeito. Somente o versículo 6. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se você pegar para ler Levítico, a partir do capítulo 1 ao capítulo 3, você vai ver que está sendo ensinado na Bíblia a parte das ofertas. E existe, se você se atentar na leitura, tanto do 1 ao 3 por enquanto, se você se atentar na leitura, você vai ver que existe, na hora que está fazendo o sacrifício ali, que está oferecendo a oferta, que está levando a oferta para o altar de Deus, que é a tenda sagrada pelos sacerdócios que são os levíticos, você vai observar que existe uma distinção sutil na oferta oferecida. Existe aquela oferta que é apresentada a Deus e existe aquela oferta que é ofertada a Deus. Entende? Então, entende-se aqui que cada situação existe uma diferença e um porquê por trás. E o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? É justamente sobre isso. A gente precisa ofertar ao Senhor, ir para o altar do Senhor, entregando nas mãos de Deus, não apresentando a Deus. Qual é a diferença entre uma apresentação de uma oferta e uma oferta você dando a Deus aquilo? Quando você apresenta algo a Deus, você está intercedendo por aquele algo. Vamos pegar aqui para a gente entender, uma pessoa, tá? Quando você está apresentando essa pessoa a Deus em oração, você está intercedendo por essa pessoa, por essa vida. Então, o que está acontecendo aqui nessa apresentação? Você não está entregando para Deus, você está apenas apresentando para Deus, ou seja, você está pedindo para Deus um auxílio para te ajudar perante aquela pessoa. Mas você, fisicamente, ainda mantém-se um controle sobre aquilo. Você ainda se acha responsável por aquilo, por aquela pessoa, por aquela situação que você está apresentando a Deus em oração. Então, você não está entregando para Ele o controle, você está entregando um controle parcial, ou seja, você está pedindo um auxílio, você está pedindo uma intervenção ali, ok? Quando você entrega algo para Deus em oferta, em oferecimento, entregou. O que é esse ato de entregar? Você é como se fosse um presente. Você está aqui andando com uma caixinha e você entrega essa caixinha na mão da outra pessoa. O que você vai acontecer com você e a caixinha? A caixinha vai ficar e você vai sair. Ou seja, o poder de posse que você tinha sobre aquela caixinha, você não tem mais. Você entregou aquela caixinha no seu destino. Trazendo essa parte do exemplo para o que eu acabei de explicar, para o que a gente está lendo aqui agora, quando você entrega a Deus a sua oferta, você está entregando o controle na mão dele. Entende? Você não está apresentando, você está entregando, você está oferecendo, você está deixando. Você está mostrando para Deus e fala assim: Senhor, eu estou entregando essa pessoa a Ti, eu estou entregando essa situação a Ti, eu estou entregando esse problema a Ti, porque eu não quero mais me preocupar com essa situação, porque eu não tenho controle sobre ela. Então eu cheguei no meu limite, eu não consigo mais fazer certas coisas, eu tenho uma limitação para poder alcançar certos lugares, certas pessoas e fazer certas coisas. O meu limite acabou, ou seja, eu já fiz tudo o que eu podia perante essa situação, perante essa pessoa, e eu não consigo resolver. Então eu estou entregando nas tuas mãos, entregando o controle para te resolver. Você conseguiu captar a diferença? De você apresentar a Deus algo e continuar ali na intervenção pedindo um auxílio para Deus, e você entregou a Deus o problema, você sabe que Deus vai resolver para você, que quando a gente coloca na mão de Deus, Ele intervém e Ele resolve do jeito dele. Só que ao mesmo tempo que a gente está entregando, a gente tira a nossa mão e a gente espera Ele trabalhar conforme a vontade dele. Entende? E uma vez que a gente entrega, a gente não pode colocar a mão de volta. Por quê? Porque você precisa exercer a sua fé, você
precisa exercer a confiança em Deus, ok? E se a gente colocar a nossa mão em algo que a gente já entregou para Deus, acreditando que Ele vai fazer, confiando nele, Ele simplesmente para de fazer. Entende, gente? Então, se você entregou algo na mão de Deus, deixe na mão de Deus. O tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. Nesse tempo que você está esperando esse algo que você entregou na mão de Deus, cuida da sua vida. Se concentre na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Entende? Vai fazer um exercício, vai fazer uma academia, vai se cuidar. Vai cuidar do seu lado espiritual, vai cuidar do seu lado físico, vai cuidar da sua saúde. Sabendo que o que você entregou está nas mãos de Deus. E Ele vai fazer conforme a vontade dEle. Que é boa, perfeita e agradável. E nesse tempo que você está aqui e entregou para Deus aqui o controle, né? Você foi lá e entregou para Deus o controle da situação, a pessoa que você está orando para Deus ali, você sabe que Deus vai fazer. Quando a gente entrega para Deus, a gente está dando a responsabilidade para Ele. Quando Ele pega essa responsabilidade, Ele se responsabiliza em fazer. Entende, gente? Então não tem por que ficarmos aflitos, não tem por que ficarmos ansiosos, não tem por que ficarmos... E o que vai acontecer? Relaxa, fica tranquilo. Comece a cuidar mais da sua vida espiritual. Uma vez que você entregou, cuide mais da sua vida espiritual. Busque mais a presença de Deus. Queira estar mais na presença dele, em oração, em espírito, em verdade. Às vezes, gente, o fato da gente ficar em silêncio na presença de Deus, sem emitir uma palavra, também é bom, porque Deus sonda o seu coração. E você, ele está mostrando um respeito, ele está mostrando um querer de estar na presença dele. Então você que muitas das vezes fica na presença de Deus, está em silêncio, também é válido. Entende? Porque você entendeu que o lugar que você quer estar é ao lado dele. E não necessariamente você precisa verbalizar algo. O fato de você estar na presença de Deus em silêncio já mostra uma confiança, já exerce uma fé. Entende? Que você está num lugar que te agrada, está num lugar que você sente a presença dele. E você está ali no silêncio, está apenas curtindo o momento com ele ali. E vez ou outra você pensa alguma coisa ou fala alguma coisa com ele. Entende? Isso também é relacionamento. Entende? O que a gente precisa entender de Deus é que Deus, independente dele ser Deus, ele quer ter um relacionamento contigo e a gente precisa trazer ele para perto de nós. Tratando ele como se realmente fosse uma pessoa. A gente sabe que Deus é um espírito. Mas a gente precisa, para o nosso entendimento, vamos colocar dessa forma, a gente trata ele como se fosse uma pessoa, de igual para igual. A forma como você fala com as pessoas, fala com Deus. Você não precisa de palavras bonitas para falar com Deus. Deus te conhece, Deus te criou, Deus sabe a sua personalidade, Deus sabe o seu jeito. Deus sabe como você é. Deus sabe como você se porta, Deus sabe a postura que você tem. Então não tem porquê na presença dele você tentar ser um personagem que você não é, que não condiz com a sua realidade. Então busque a presença de Deus e seja você com ele, com a forma, com o linguajar que você tem. Entende? Traga Deus para perto. Seja um com ele. Que quando a gente consegue trazer Deus para perto de nós, que a gente acredita que Deus está perto de nós, a gente se desarma. Entende? A gente se desarma. E quando a gente se desarma, a gente fica vulnerável na presença dele. E quando a gente fica vulnerável na presença dele, a gente começa a falar o que está dentro de nós, o que está nos afligindo, o que está nos preocupando, o que nós queremos. E nisso começa uma oração, nisso começa uma entrega, nisso começa um relacionamento, um vínculo, um elo, uma comunhão com Deus. Entende? Então é isso que Deus busca de você, uma comunhão, um desprendimento teu das situações em volta, essa crença limitante que você quer embutir dentro de você, que você carrega contigo achando que Deus não está te escutando. Deus está te escutando o tempo todo, Deus está do seu lado. O problema é que a gente não consegue enxergar Deus
A gente não consegue sentir Deus, a gente não consegue ouvir Deus, porque a gente não está buscando a presença dele, a gente está andando em pecado. E o pecado nos cega. O pecado não quer que você enxergue que Deus está do seu lado, mas Deus está à distância de uma oração sua. É uma oração que você faz que Deus já vem para a sua presença. Entende? Que Deus se mostra presente para ti e você começa a buscá-lo em espírito e em verdade, em oração, você começa a sentir a sua presença. Então só depende de você querer mudar a sua história da sua vida, querer mudar o rumo dela, querer mudar o cursor dela. Então se hoje a sua vida está uma bagunça, uma zona, você não se vê em saída, você sabe, você está desesperado, que você não vê saída, não vê luz no fim do túnel, abra a sua boca e ore. Abra a sua boca e fale para Deus o que tem aqui dentro. Entende? Deus está ali, convida sim para você, esperando você abrir a boca e clamar a Ele, pedindo ajuda, pedindo auxílio, entregando para Ele o controle, ofertando para Ele entrega, não ofertando para Ele em apresentação apenas, pedindo uma intervenção apenas. Ele quer intervir por você, Ele quer dar a você, mas Ele também quer ter o controle sobre a sua vida, para você não ter que mais se preocupar com nada. Porque uma vez quando a gente entrega o controle da nossa vida nas mãos de Deus e permite dele trabalhar do jeito dele na nossa vida, a gente não se preocupa mais com nada. Porque a gente entendeu o que Deus vai fazer no tempo dele, do jeito dele, do modo dele. Então a gente simplesmente espera em relacionamento com Ele, em oração, em adoração, em devoção, em jejum. Entende, gente? Eu demorei muito para entender isso no meu processo com Deus, porque eu sempre fui uma pessoa muito independente. Eu sempre fui uma pessoa que sempre busquei correr atrás das coisas, porque se eu não corresse atrás das coisas, eu não tinha. Só que no meu relacionamento com Deus, eu dei muito murro em ponta de faca. Porque eu não entendia isso. Eu não entendia como é que Deus poderia ter o controle da minha vida se eu não estivesse sabendo o que fazer da minha vida. Entende? Então, quando a gente aprende a entregar verdadeiramente o controle na mão dele e a gente se desprende, a gente literalmente fica na cadeirinha da espera. Só que esperar em Deus não é você ficar parada sem fazer nada. Esperar em Deus é você continuar a sua comunhão e relacionamento com Ele. Orando, jejuando, se fazendo presente na vida dele, ele se fazendo presente na sua vida, você mantendo o relacionamento. Entende? Então entrega o controle na mão dele, em oração, fala: Senhor, minha vida é tua, faz dela o que o Senhor quiser. Aliás, a minha vida sempre pertenceu ao Senhor, eu que achava que era minha. Reconheça Deus na sua vida. E busque a Ele no seu secreto. E passe a ter relacionamento com Ele. Porque o que nos salva é o relacionamento. O que faz a gente viver até a eternidade é o nosso relacionamento. Entende? Deixa Jesus entrar, deixa Jesus fazer morada, deixa Jesus abre a porta para Jesus entrar. Vai entrar junto com ele o Espírito Santo, vai fazer morada dentro de você. O Espírito Santo vai começar todo um tratamento em você. Entende? Quanto mais você se relacionar com Deus, mais vai haver um movimento das águas dentro de você. Onde havia pecado não vai existir mais, onde havia sujeira não vai existir mais, onde havia ferida vai ser curado, onde havia trauma vai ser tirado, porque você está permitindo de Deus mexer as águas da sua vida. Então, quando for entregar algo para Deus, em oferta, em sacrifício, no altar, entregue, não apresente. Entregue, consagre, deixa com Ele, deixa Ele trabalhar do jeito dele, do modo dele, no tempo dele. Tá bom? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.